nós estamos começando mais um Personalidades e como toda semana a gente traz uma pessoa que é assim, que influencia a vida da gente de uma forma positiva, que influencia a vida de muitas pessoas. Essas são as grandes personalidades. E hoje eu vou entrevistar alguém que de vez em quando está no meu programa da rádio, no Atualidades, que é a Antônia Indelêncio Matos. Tudo bem, Antônia? Tudo ótimo, cada vez melhor. Assim, Karen, muitíssimo agradecida por essa oportunidade de vir aqui conversar. Dentre tantas pessoas que são personalidades da nossa cidade, do nosso município, eu fui convidada, assim, uma pessoa tão simples, uma pessoa tão sem notoriedade, né? Então eu fico muito agradecida por essa... É uma honra estar ao teu lado. E tenho uma gratidão muito grande por poder estar aqui no teu programa. Imagina, a honra é toda nossa. Tu nasceste com esse dom de ver coisas que as outras pessoas às vezes não veem? Disse o meu pai que ele era um xamã, um curador, um sábio, analfabeto, tudo isso, mas ele tinha os dons, né? Disse a minha mãe, quando ela estava grávida de 7 meses, né, da minha gravidez, eu sou a terceira filha de uma família de 3 mulheres. Eu sou a caçula. Então, o meu pai chegou da roça, ele era lavrador, e ela contou a ele que eu tinha chorado no ventre dela. Então, dentro do misticismo dele, do xamanismo, do conhecimento, aí ele disse, essa criança não sabia se era homem ou mulher, né? Menino ou menina, essa criança será diferente. Essa criança será iluminada, porque no entendimento dele, quem fazia algum movimento paranormal, extrafísico, diferente, antes de nascer, eles entendiam dessa forma. E assim, na minha infância e nos meus primeiros anos de vida, eu me achava meio um peixinho fora d'água. De que maneira, assim, por exemplo? Da forma como eu me relacionava com as pessoas, manifestava em mim uma forma muito forte de observar. Observar as pessoas, observar a natureza, um senso já de justiça meio aguçado, muitos porquês, mesmo criança, tal. E hoje eu entendo que era uma mediunidade, uma paranormalidade ou uma alma buscando um despertar. Na escola também, eu entrei na escola muito cedo, com 5 anos, né, para acompanhar a minha irmã do meio. E a escola era muito longe, então eu ia acompanhá-la e a professora percebeu que eu tinha condições de ser alfabetizada. Onde é que tu nasceste? Eu nasci no interior de Araranguá. Tu nasceste aqui mesmo? É, bem no interior. Onde agora chama-se bairro Mato Alto. Tá. Assim, bem sem recursos mesmo. Mas sem recurso nenhum. Antônia, como é que... alguns anos atrás, filha de um pai analfabeto. E mãe também analfabeta. E mãe analfabeta. Como é que eles tiveram só 3 filhas e tiveram essa presença de... ele era analfabeto, mas ele era muito inteligente. Ele era um sábio. Ele dizia assim para minha mãe, a gente tem essas 3 e como é que nós vamos deixar o legado para elas, que na opinião dele, sabiamente ele pensava que era o estudo. Ele dizia, eu ouvi isso desde que comecei a ouvi-lo, ele dizia assim, o maior legado de um ser humano, principalmente de uma filha mulher, é o saber, porque o saber não ocupa lugar. E o diploma é uma riqueza que ninguém tira, nem marido. Então a gente... Que revolucionários teu pai. Teófilo Laurindo Indelêncio. Que nome forte. Fortíssimo. É o grande referencial da minha vida. Eu acho que eu não vou conhecer outra pessoa que tenha sido tão forte, que tenha tido palavras tão profundamente enraizadas na alma dele, que soubesse passar de uma maneira tão simples. Hoje, os pensadores modernos, os escritores dizem com uma linguagem mais moderna. Ele foi o meu primeiro grande mestre. A gente sempre, nunca tinha janta. Era difícil ter, né? Daí ele muito sábio, ele cantava para nós dormir. Olha que coisa mais linda, mais rica. Qual é o pai que canta
para suas 3 filhas dormirem e se esquecer que a barriga está doendo de fome. Então são coisas assim muito únicas e muito fortes. E nós dormíamos felizes. Até hoje eu tenho a sua voz nos meus ouvidos e ele dava lições assim pra gente. Então eu tive essa graça de ter nascido desse pai, dessa mãe muito amorosa, muito amorosa. Quando eu comecei a estudar o ser humano, no meu modo de ser meio antropológica, eu pensava que só o pai que era forte, só o pai que era sábio, mas eles se completaram porque ela era a amorosidade. Ela tinha uma força de amor muito grande, uma pureza que era só dela, Dona Otília. Ela era tão pura, Karen, assim, ó, eu nem programei nada que eu ia falar hoje, mas ela era tão pura que quando ela veio morar na cidade, porque depois nós íamos para a cidade para estudar, né? Porque lá no interior só tinha até 4ª série primária. Ele queria deixar esse legado que era o estudo. Ela era tão pura que vinha um mendigo pedir uma esmola. Aí ela botava a mesa com tudo que tinha na geladeira e com a melhor toalha, o que tinha de alimento em casa. Um dia eu cheguei lá na casa dela, tinha um mendigo tomando café e ela gostava muito de queijo. Ela tinha um queijo especial que a minha irmã comprava, que era um queijo da colônia. E eu sempre respeitei muito aquele queijo, que eu sabia que era o queijo que ela gostava. Depois que o mendigo saiu, eu disse: "Bah, mãe, a senhora botou o seu queijo pro seu Pacífico comer o seu queijo?" Ela assim: "Qual é a diferença?" Qual é a diferença? Bah, aquela frase, qual é a diferença? Ela me passou uma grande lição, realmente. Mas eles vieram também de famílias assim, especiais, amorosas? Ou foram os dois que conseguiram criar uma nova forma de educar, de amar, de conviver? Assim, ó, o não ter as coisas materiais, ele tem 2 caminhos, um sem volta e o outro caminho que foi o caminho da minha família. É porque às vezes gera violência, gera... Eles aproveitaram que eles não tinham terras, eles não tinham animais, gado, nada. E ele encaminhou a própria vida e a família desta forma cristã, dessa forma iluminada, dessa forma sábia. Ele não fez da vida dele uma revolta. Ele optou por ser um homem de bem, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem com sonhos. Porque ele teve um irmão que foi embora de Santa Catarina para uma outra cidade que tinha mais emprego para as filhas e para os filhos. Os filhos eram pescadores, os meus primos, e as filhas trabalhavam hoje se chama a empregada doméstica. Naquele tempo se dizia que as moças ajustavam-se em casas de família. Daí o meu tio disse assim: "Teófilo, vem pra cá, traz as tuas filhas, 3 meninas vão ter uma boa renda para te ajudar." Ele disse: "Não, as minhas filhas vão estudar, meu irmão." Que coisa incrível isso. Eu vou para a cidade, eu vou suar sangue, mas as minhas filhas vão ter um diploma. Qual foi o teu primeiro grande sonho realizado? Que tu desejou muitíssimo e ele veio? Desde criança e adolescente era ter um fogão a gás. Ai, amor! E daí? Assim, tu comprou o teu fogão? Depois de muito tempo, sim, né? Porque assim, a mãe dava cada dia, uma tinha que fazer o fogo, né? Ai, que trabalheira. Eu sempre fui muito esperta. Hoje as pessoas dizem inteligente, né? Eu comprava uma garrafinha com os trocadinhos que eu conseguia, né? Uma garrafinha de querosene e escondia do lado do fogão. Quando era o meu dia de fazer o fogo, eu botava um pouquinho de querosene e fazia o fogo. Porque eu achava assim, muito penoso soprar, aquela lenha verde, soprava. A outra minha irmã soprava, botava os gravetinhos. Aí eu pensava assim, quando surgiram na década de 60 os primeiros fogões a gás, né?
Eu disse, bah, o dia que eu tiver um fogão a gás, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Foi o meu primeiro grande sonho, um fogão a gás. Por isso que hoje eu não sou apegada aos bens materiais. Né? E qual foi o sonho que tu realizaste, assim, que tu adquiriu pra ti e que tá contigo até hoje, assim, de repente um acontecimento, um fato, que não seja material, mas que seja algo que está contigo? Os meus cursos. Pois é, a gente tem que falar Os dos meus teus cursos. Nós estamos aqui no teu espaço. Como é que tu Portal da Luz. Portal da Luz. Galeria Fronteira, sala 6. O Portal da Luz é o quê? É um espaço de terapias complementares, sobretudo e majoritariamente de aplicações de Reiki. Quando que o Reiki entrou na tua vida? Mas eu posso completar aquela primeira pergunta? Vai lá, por favor. Tá. O que é que eu tenho até hoje? Até hoje, o sonho. É o meu saber. Daí a gente veio para a cidade e fomos estudar, claro, em escola pública. E eu fui ganhando espaço, sempre muito boa aluna. Como eu não tinha o lápis de cor, nem a pasta, nem o uniforme, daí eu pensava assim, eu tenho que ser muito boa. Eu tenho que prestar muita atenção no que a professora, porque eu sei que entre eu e a outra que tem um poder aquisitivo maior, eu já tinha esse alcance, que a sociedade era dessa forma, que as pessoas... E o teu pai tinha esse alcance? A gente conversava sobre isso, a luz de querosene lá na nossa casa de noite, que não tinha luz elétrica. Então, assim, a menina que estava do meu lado pintava uma maçã bem... não tão linda quanto a minha maçã. Mas aí a professora dava 100 para ela. E a minha bem mais bonita, pintada com uma caixinha de lápis de 6 cores, ganho da caixa escolar. Daí eu ganhava 8, 9. Mas eu tinha convicção que a minha maçã valia 10. Então eu me dava o 10, como eu me dou até hoje. Eu tenho muita autoconfiança. E eu fui galgando essa autoestima de gostar de estudar. Eu sou uma pessoa... que eu gosto, eu amo estudar. Se tu pedir para mim, Antônia, decifra um conceito teu, eu sou um eterno aprendiz. Eu não vejo idade cronológica. Agora eu comecei um curso de extensão na Unesc, Psicologia Anomalística. Então, lá tem pessoas assim, de 20, de 30, mas eu me sinto no mesmo nível de igualdade. Eu amo fazer um curso, eu amo dar um curso, eu amo aprender uma coisa nova, eu amo conhecer um dado novo, eu amo sentir uma pessoa nova. Faz quanto tempo? Teu pai não... Já partiu. Faz quanto tempo? Ele partiu em 1977. Ai, faz muito tempo. Faz muito tempo. E como é que foi essa despedida? Ele chegou a acompanhar um pouco daquela filha que ele tanto sonhava? Eu até... Incrível essa pergunta, obrigada. Eu me formei em 1964 num curso chamado Regional. E pela primeira vez ele colocou um terno, uma fatiota, e sentou na primeira fila. E eu fui a oradora da turma. Uau! E eu orei todos os minutos, olhando para ele, e nós nos entendemos. Eu disse em pensamento, aqui estou, meu pai. A menina que o senhor esperava ter está tendo, mas não vai ficar só nessa formatura. Virão outras e muitas outras. Virão muitos diplomas. E ele ria sozinho. Ele ria, e eu me lembro que quando a Emberê era Ken Machado, hoje ele é escritor, pessoa muito conhecida, foi meu padrinho, ele me deu um presente e ele usou da palavra na minha formatura. Eu senti uma distância assim de uns 4 metros, que naquele momento eu vi o meu pai chorar de alegria. As lágrimas escorreram. Essa cena eu ainda não contei para os meus netos, mas eu ainda vou contar. Eu tenho 2 netos, um deles é o Lucas. Quantos anos, Lucas? Ele tem 13
E o mais velho tem 21, está na Flórida. Tu tem um neto de 21? De 21, está na grande universidade agora dos engenheiros da NASA. Ele foi escolhido agora. Que semente forte, hein, amiga? Eu vou só pular um pouquinho e já volto. Tá. Eu tenho 3 filhos. É a Giovana, a filha mais velha, é a mãe do Lucas, de 13 anos, e do Guilherme, que é um superdotado, um menino extremamente inteligente, extremamente bom caráter. Agora no Brasil Sem Fronteiras ele foi escolhido como o melhor aluno de engenharia. Uau. Ele está lá na Flórida, na universidade. Tá, depois o segundo filho. O segundo filho é o Júnior, ele é a minha alma gêmea. Ele é o grande parceiro da minha vida. Antônio Carlos Matos Júnior. É um menino. E temos a Francine, a caçula, essa que morou em Londres, que me fez eu viajar para o outro lado do Oceano Atlântico. É a caçula, tem 28 anos. São assim 3 bênçãos, cada um com a sua peculiaridade. Às vezes não parece que são irmãos, de tão diferentes. É bom isso, né? Muito bom. São meus atuais 3 mestres. A mais velha é muito feliz, é casada, é a melhor esposa que eu já conheço, é a melhor mãe que eu conheço, é uma grande empresária de muito sucesso, estilista. O menino é de uma sensibilidade, natureza, espiritualista, sensível, me acompanha, é aquele filho que tu faz assim, ó. Às vezes não precisa tu fazer um sinal. Tu pensa, ele está presente. O Júnior. Eu agradeço muito por ele ter me escolhido, a Giovana e a Francine, porque os filhos nos escolhem. Eu agradeço diariamente por eles terem me escolhido para eu ser a mãe deles. Eu e o pai somos assim, pai e mãe de 3 pessoas muito especiais. Mas, Antônia, não te interrompendo, mas não querendo te interromper mais, te interrompendo, a tua história passa pra gente de que tu e teus pais tiveram uma convivência muito próxima, muito intensa, e que não ficou nada para ser dito, assim, não ficaram pendências, me parece. Ficou alguma coisa para ser dita pro teu pai, pra tua mãe? Da minha parte... a parte dele, a parte dos meus pais, meu Deus, não poderia ter sido melhor, mais sábia, mais amorosa. E em função do que eles nos passaram, assim, de buscar os ideais, de correr atrás, sempre tendo como pano de fundo e regra a seguir a honestidade. Uma vez ele foi a Florianópolis e ele trouxe um presente para nós 3. A gente foi abrir o pacote, olhamos uma para a outra, era um dicionário. Era um dicionário. O presente que ele pensou em... Talvez fosse um sonho dele próprio também, para ele, certeza, que ele não conseguiu realizar. Ele teve 28 dias na escola, ele foi autodidata, se autoalfabetizou, tudo, né? E ele era muito sábio, ele tinha umas sacadas que hoje as pessoas com 40, 50 não têm umas sacadas que ele tinha. E como é que foi a despedida de vocês? Ele trabalhava de servente de pedreiro, daí ele adoeceu devido a um tombo que ele... Ele trabalhava com a família Campos ali no Hotel Alvorada. Teve tempo de pensar que o meu pai vai morrer? Sim, ele morreu. Quando ele partiu, ele estava com todos nós. Ele entrou no processo de partida no início da noite e partiu depois da meia-noite. Ele foi partindo, até que a energia vital cessou no corpo dele e ele foi. Mas assim foi bem legal, foi bem tranquila. E a saudade que ele deixou se transformou num legado de, tipo assim, a gente está dando certo. Inclusive, eu digo muito para as pessoas, né? Um filho dar certo é realizar um pai e uma mãe. E um filho dar certo, para mim,
Não é assim ser um doutor, não é ser uma pessoa de muito poder aquisitivo, é um filho ser feliz. Teu filho chega para ti e diz: mãe, eu sou feliz. Essa nossa caçula é uma referência muito grande para mim, falar em ser feliz. Ela é uma menina assim, ela agora está com 28 anos, ela dá muita risada. Ela dá muita risada, ela gargalha, ela dá risada. Então, assim, saber que um filho é feliz, porque cada um escolhe uma forma de ser feliz, né? O nosso pai e a nossa mãe, eles souberam, enquanto viveram aqui, que nós somos pessoas felizes. Eu e as minhas duas irmãs. E fora isso, ainda uma força da palavra muito grande recaiu sobre mim, que desde que eu era muito tenra, muito criança, o meu pai dizia assim: a Toninha é muito inteligente. Ai, A Toninha vai ser alguém na vida. Porque eu às vezes escuto os teus programas, as pessoas dizem assim: ai, se eu fosse fazer, eu fazia diferente. Se tivesse uma coisa que eu pudesse voltar atrás, eu queria ter ficado mais tempo dando e recebendo colo. Porque se existe uma fórmula que hoje eu ensino para as pessoas, eu passo. A gente não ensina nada, a gente passa. Fique mais tempo com a tua família. Qual é o teu colo hoje? Conheces o adágio, é dando que se recebe? O meu grande colo é dar colo. Independente para quem seja? Independente para quem seja. Como a minha mãe deu a mesa melhor que ela tinha para o mendigo. A gente está falando desde o início a gente está falando com a Antônia sobre beleza interior. Desde o início, né? E essa beleza em ti é uma coisa muito espontânea. Mas tu és uma mulher bonita também fisicamente, não Obrigada. é? Tu se acha uma mulher bonita? Sempre. sempre me achei. Isso faz diferença? Eu sempre me achei muito bonita. Eu adoro conversar com ela. Eu sempre me achei muito bonita, eu sempre me achei muito poderosa. Uma vez eu fui desfilar, eu tinha 9 anos, eu fui desfilar da 7 de setembro, naquelas filas, né, fileiras. E a minha saia era roxa, tingida com tinta guarani, e a blusa de Muri muito mal, assim, né? E a minha mãe passou bem a ferro, daí a professora botou uma menina não tão bonita quanto eu, mas ela era filha do diretor do colégio, botou na minha frente e me botou em segundo lugar. Daí eu não tinha como aparecer, mas eu sempre arrumei um jeito de ser feliz. A minha irmã, a Hilda, que eu chamo de Guegué, ela me fez um rabinho atrás, rabinho de cavalo, botou uma fitinha lilás. Então eu era a segunda, eu quase não aparecia na fila desfilando, esquerdo, direito, Dona Silvinha, professora. Aí eu disse: eu vou usar o que eu tenho para aparecer. Eu usei meu rabinho de cavalo. Esquerdo, direito. Eu apareci literalmente naquele desfile. Com a minha sainha roxa. Porque eu fazia questão de mostrar para o mundo: eu estou aqui. Que interessante. Hoje eu sei. Uma coisa que tu tens também é muito teu, é que tu gosta de absorver conhecimento, de absorver coisas, energias, e tu gostas de expandir isso. E eu usino em mim. Eu não espero que alguém experimente as coisas. Eu sou a minha própria cobaia. Sabes que a vida me faz assim. Tu sabes que aqui no Personalidades eu tenho 4 patrocinadores. Todos os 4 eu uso as empresas ou os serviços, enfim. Mas é porque, como é que eu vou falar pro meu telespectador sobre uma coisa que eu não conheço, eu não confio? Então eu só falo daquilo que eu confio. E hoje você viu, né, que eu vim assim muito cabeluda, os cabelos compridos. Bem fashion. Porque o Betinho realiza meus sonhos, né? E hoje eu vim assim de Rapunzel, porque o Betinho, aliás, te mandou um beijo e disse que te admira muitíssimo. E o Betinho é quem faz o meu look
E eu deixo a dica, então, o Salão do Betinho tem penteados, tem corte, tem tintura, tem design de sobrancelha. Tem energia boa. Que é o principal. E tem a Dulce, que faz as minhas unhas maravilhosas, olha, detalhe. Lindas, lindas. Então a Dulce também faz as minhas unhas. E lá a gente chega, às vezes, claro, a gente sempre sai mais bonita fisicamente, mas a gente sai com essa energia positiva. É o que move a vida. É o que move. Então a minha dica de beleza é o Betinho. Eu vou pro intervalo comercial já. Que né? pena. E quando a pessoa tem muito conteúdo, passa muito rápido. Que peninha. Mas a gente voltamos vai em seguida. Nós voltamos em seguida, não sai daí. Nem começamos a conversar ainda. Me